que a gente às vezes, uma vez ou outra, abre para falar do Brasil, exatamente da seleção brasileira. A gente teve a seleção brasileira tendo a saída do Tite e a chegada do técnico interino Ramon Menezes, né, que foi muito bem recentemente com seleção de base aí do Brasil. Ele fez uma convocação, cara, que eu achei bastante legal, tá? Ele misturou jogadores da gringa, jogadores que jogam no Brasil, jovens com jogadores mais consagrados. Uma convocação bem interessante na minha modesta opinião. Só que foi jogar contra Marrocos e perdeu para Marrocos. Vale lembrar que Marrocos é semifinalista de Copa do Mundo e que, ao contrário do Brasil, que tava bem mexido, Marrocos é uma seleção que jogou praticamente com o time titular inteirinho da Copa. Se eu mal me recordo aqui, o único jogador desses aqui de Marrocos que não foi titular na Copa é esse El Kanous. Né, no lugar dele jogava ali acho que era o Abuklau, e tinha mais um maluco que jogava no lugar dele também no meio campo, o Sabiri, né, era o Sabiri, acho. E Marrocos então veio com a mesma base que foi semifinalista de Copa do Mundo e acabou vencendo o Brasil no jogo que o Brasil acabou não conseguindo mostrar muita coisa, né, e que tava com uma equipe bastante mexida aí. E a gente teve essa derrota que deixou muita gente pistola, mas, cara, eu queria saber o que o Yuri acha, porque, pô, na minha modesta opinião, cara, não tem por que ficar chateado com nada nesse jogo, nada, na minha modesta opinião. Cara, início de ciclo, a gente nem tem treinador na seleção brasileira. O cara tá vindo tapar buraco enquanto não tem técnico. E ele fez uma convocação pra, tipo assim, não convocar um monte de jovem de repente apanhar de Marrocos, mas também pra dar oportunidade, botar uns caras pra jogar. A galera sempre pede, cadê o Veiga na seleção? Cadê não sei o quê? Convocou uns malucos desse naipe, né? Convocou uns jovens pra dar rodagem. E perdeu o jogo, mas, cara, é um amistoso, não vale nada. Início de ciclo, ele nem vai ser o técnico. Então, por mim, não tem problema nenhum, botou os caras pra jogar ali, pra rodar, achei bem interessante a convocação, mas perdeu e aí a galera já tá pistola, porque é uma piada essa convocação, porque isso que ele fez é inaceitável, porque blá 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 blá. E aí volta-se novamente aos rumores aí do Carlo Ancelotti como principal opção para a seleção brasileira. Então eu queria saber o que tu acha desse panorama todo do Brasil, num começo de novo ciclo que já começa meio instável, com muitas críticas, mas que, tipo, minha modesta opinião, não tem por que criticar, é o pré-ciclo, na verdade, nem começou o ciclo de verdade, porque não tem técnico. Cara, a minha grande crítica a isso é que o Ramon Menezes, né, o interino que ficou responsável por essa convocação, ele não soube o que ele fazia. Ele convocou jogadores da seleção sub-20 e convocou jogadores da seleção principal e convocou jogadores que não eram chamados pra nenhuma. Então ele montou um catado. Isso aí eu acho que não dá pra chamar nem de time, nem de seleção brasileira. Isso aí é um catado. Ele não sabia o que fazer, tá ligado? Tá, mas tu não acha Tipo interessante assim, o cara fazer uma mistura, velho? Uma mistureba? Não, porque se tu convoca só cara, jogador mais jovem, de repente tu vai lá, apanha pra Marrocos, aí se vai ser criticado. Ele inventou uma seleção Não, mas com aí uma é que- base da antiga e botou uns jovens ali pra ganhar uma experiência, eu acho, né? Cara, ele tinha que tomar alguma decisão, pô. Pô, ele é o treinador da Sub-20, ele quer preparar a seleção Sub-20, chama a seleção Sub-20 pra jogar contra Marrocos, seria um grande desafio. E, sinceramente, eu acho que se perdesse com a seleção Sub-20 pra Marrocos, não ia receber o tanto de crítica que tá recebendo. Eu acho que o pessoal tá muito pistola, porque, por exemplo, pô, como é que o André Santos é titular à frente de André, que é um volante que já há muito tempo jogando pra caralho no Fluminense? Como é que ele é titular à frente de João Gomes, que foi um dos principais jogadores do Flamengo que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil? Como é que o Rony é titular e o Gabriel Martinelli não é nem chamado? Como é que o Emerson Royal tá de volta à seleção brasileira? Tipo assim, cara, Como é que o Renan Lodi tá de mas, volta cara, à por seleção exemplo, olha só, brasileira? o Martinelli, é óbvio que ele vai estar no ciclo da próxima Copa. Isso aí é chover no molhado, é óbvio, não tem jeito dele não estar. Então o momento de fazer um teste é agora, pô, tu não acha? Cara, eu acho que não, sabe por quê? Se fosse o Brasil enfrentando, sei lá, o Curaçao que a Argentina vai enfrentar agora essa semana, ok. Mas, pô, cara, enfrentar o Marrocos lá na casa dos caras é um baita de um desafio. Inclusive, tem chance real de daqui pro final do ciclo o Brasil não conseguir outro amistoso nesse nível aí. Porque assim, a gente sabe que durante o ciclo é difícil conseguir amistoso contra a seleção europeia, porque eles têm Nations, eles têm eliminatórias pra casa do caralho, tem eliminatória pra tudo lá. É difícil conseguir amistoso contra a seleção africana boa, porque eles têm a Copa Africana de Nações deles também, e as eliminatórias deles também. Então assim, eu acho que era um jogo muitíssimo interessante pra, de repente, sei lá, colocar imaginar, pô, qual será que vai ser o time titular da seleção brasileira para esse próximo ciclo? Coloque ele em campo. E aí os reservas, você faz alguns testes, sei lá, chama alguns jogadores aleatórios para estar na reserva para tentar fazer, sei lá, tentar fazer alguns testes ali. Mas, pô, você convocar um catadão, um time que não é nem o sub-20, nem é o principal, não é a seleção do Super Clássico das Américas com só jogadores brasileiros, não é absolutamente nada, e aí você junta isso tudo
num suposto time ali, dá isso aí, cara. Assim, o jogo da seleção brasileira foi horroroso. Foi um jogo ruim. O Brasil até teve algumas chances ali com o Rony, que eu não sei nem se estava em posição legal, acho que estava impedido, uma jogada que o Paquetá deixando na cara do gol. Mas, de maneira geral, foi um jogo muito ruim. Foi um jogo em que nenhum dos jogadores conseguiu extrair o seu melhor. O Andrés Santos foi mal, o Lucas Paquetá foi mal, o Rodrigo foi mal, o Vinícius Júnior era o cara que mais estava tentando ali, mas também longe de conseguir jogar o que ele joga normalmente no Real Madrid. O Rony não conseguiu se criar, né? Não conseguiu fazer absolutamente nada. O Telles mal, o Emerson Real mal, todo mundo mal. Até o Militão foi mal, que tá fazendo uma temporada muito boa pelo Real Madrid. Então, sinceramente, cara, eu não consegui entender qual era o propósito do Ramon Menezes dessa convocação, o que é que ele queria, qual era o grande objetivo, se era, sei lá, premiar. A sensação que eu tive aqui com alguns nomes ali, ele meio que premiou. O Rony tá jogando muito bem no futebol brasileiro, vou premiar ele com a convocação. O Rafael Veiga tá jogando muito bem no futebol brasileiro, vou premiar ele com a convocação. E outras coisas que não faz sentido, por exemplo, a gente já critica o fato do Andrés Santos ter sido titular à frente de caras que claramente estão à frente dele no futebol atual, que é o André e o João Gomes. Aí ainda por cima, assim que acaba o jogo, sai a notícia. Por ter jogado contra Marrocos, Andrés Santos está perto de conseguir a pontuação necessária para jogar a Premier League. Aí, pô, assim, me desculpa, mas é até difícil a gente criticar as pessoas que tacam pau na seleção brasileira quando esse tipo de coisa acontece. Porque claramente usaram a seleção brasileira para o Andrés Santos conseguir jogar mais cedo pelo Chelsea. Isso aí é evidente. Então, realmente é uma data FIFA muito bizarra para a seleção brasileira. Eu acho que poderia ter sido usada de maneira melhor e acabou não sendo. E aí a gente perde para o Marrocos pela primeira vez na história, que nunca tinha acontecido. Inclusive, essa foi só a segunda vitória do Marrocos contra uma seleção sul-americana, né? Eles tinham vencido o Chile antes da Copa e agora venceram a seleção brasileira. Então tá, se fosse tu, então tu teria já feito uma convocação full, 100%, assim, já pensando no... como se fosse coisa séria mesmo, sem teste nenhum. Cara, se fosse eu... Yuri Dantas, treinador interino, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha pensado assim, pô, a gente tá tentando trazer o Ancelotti. Eu vou escalar uma seleção brasileira que eu... Não, assim, também com os 3 jogadores do Real Madrid que estão lá. Mas eu tinha pensado assim, pô, qual será que vai ser o time titular do Ancelotti? Eu tinha escalado exatamente esse time. Claro que assim, não dá pra acertar 100% porque o Ancelotti é o Ancelotti e eu sou eu. Mas eu tinha pensado, pô, eu acho que o Ancelotti vai escalar fulano, tinha escalado esse 11 e tinha botado pra jogar. Porque aí quando o Ancelotti chegasse, esses caras já teriam um jogo nas costas, né? Mas assim, pô, tu acha mesmo, fala a verdade, olha no meu zóio. Tu acha que o Ancelotti, quando ele assumiu a seleção brasileira, porque ele vai assumir, isso é informação, tá? Eu tenho umas informações privilegiadas lá dentro. Quando o Ancelotti assumir voz da minha cabeça. Quando o Ancelotti assumir a seleção brasileira, tu acha mesmo que ele vai escalar Emerson Royal, Alex Telles, Andrés Santos, Rony? Fala sério, tu acha? Não, eu não acho, mas é o que eu tô te falando. Eu acho que ele fez alguns testes do Ramon e eu não criticaria ele muito por isso, não. As laterais é complicado também. Vai botar aqui nas laterais. Bota Danilo e Alexandre, o pessoal vai cair te matando também, porra. Eu não. Eu acho o Danilo muito bom, mas enfim. Sabe o que é que eu acho foda? É que ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Cara, se tu queria escalar só a seleção sub-20, escalar só a seleção sub-20. Se tu queria fazer um time com jogador do futebol brasileiro, faz um time com jogador do futebol brasileiro. Mas não, ele tentou agradar todo mundo. É isso que o Ramon Menezes tentou fazer. Ele tentou agradar o pessoal que pede convocação dos jogadores aqui do Brasil, como o Rony e Rafael Veiga. Ele tentou agradar o pessoal da seleção sub-20 e ele tentou agradar o pessoal da seleção principal. E aí ele fez esse catado horroroso que fez esse jogo patético contra Marrocos. Sério, parecia que a gente tava jogando contra a França. A seleção do Marrocos foi muito superior. Era evidente que eles iam ganhar o jogo. Então, assim, cara, eu lamento demais, especialmente por esse ter sido o primeiro jogo do Galvão Bueno no YouTube, né, narrando aqui essa empreitada aí do Mano Galva. Então, sei lá, não curti não, cara. Vou lamentar esse amistoso pra sempre. Daqui 6 meses tu nem lembra mais que isso aqui aconteceu, pô, tá maluco. O Ancelotti assumiu, eu vou falar, se tivesse escalado o time do Ancelotti lá contra o Marrocos, o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo, porque já teria um jogo de dianteira. Cara, olha só, se puxar o histórico de primeiras convocações da seleção brasileira, pô, tem um monte de bizarrice, mano. Tu lembra daquele Moraes do Vasco, do Corinthians? Aquele Moraes foi convocado já. Teve outros aí, cara. Então, primeira convocação... O Brasil teve uma safra bizarra, realmente. Tem umas convocações ali depois da Era Dunga, da primeira Era Dunga, que é uns bagulho assim que você... Parece que é a seleção do Campeonato Brasileiro com o Neymar, com o Fred, tá ligado? Com o Luiz Fabiano, sei lá, era um negócio meio bizarro.
Mas hoje em dia, você pode falar o que for da seleção brasileira, mas dá pra montar um 11 brabo. O Brasil tem muitos jogadores bons na Europa. E, cara, o que Pô, tá... como é que... Fala, Cara, fala. que Bruno Guimarães e o Gabriel Martinelli estão fora dessa porra? Porque eles voltaram no ciclo normal, garantidamente. Mas eles tinham que estar desde o começo, cara. Que, cara, um Tem joguinho, que não tá... vai matar ninguém, porra. É contra Marrocos, a seleção ficou em quarto lugar na Copa do Mundo, pô. Não, cara, é um amistoso, pô. Ah, se fosse contra a França, tu ia falar isso aí também. Ah, talvez O seria Brasil ia um pouco... tomar a taca da França e tomar 7-1 da França. Não, daí E tu ia talvez, dizer, ah, né? talvez seria um pouco Ah. complicado, mas não vejo dessa maneira. Cara, pra mim esse é um jogo muito grande, pô. A seleção foi em quarto lugar na Copa do Mundo, pô. Você tem que entrar com força máxima pra tentar dizer, ó, aqui é o Brasa, aqui é penta, respeito. Sabe qual é? Mas não, a gente saiu de lá com os marroquinos dizendo, eu pensei que você era maior, eu pensei que você fosse maior, mas você é pequenininho pelas fotos, não sei o quê. Tá ligado? Então tá, e o... Quem tu achou do... O Ederson... Mesmo sem o Alisson, o Ederson é reserva. Tu tá perguntando esse de propósito, né? Óbvio. Assim, cara, eu já falei aqui. Pra mim, o Everton agarra mais do que o Ederson. Mas nenhum dos dois seria meu titular. Então, que se foda, tá ligado? O titular tem que ser o Alisson. O Alisson é o melhor goleiro brasileiro que existe. Atualmente. Então tá. Isso é um trecho do Eurocast, nosso programa semanal sobre o futebol europeu, toda segunda-feira no YouTube. Vem assistir ao vivo com a gente. Ou ouça no Spotify se você é do tipo que gosta de lavar louça escutando alguma coisa.